A respeito, você estava... recentemente o senhor esteve em Jerusalém? Como é que foi? Eu quero que você conta dessa viagem. Como é que foi? Já por 2 oportunidades, né, estive em Jerusalém. Claro que dessa última vez, em novembro, eu acabei visitando outros lugares que na primeira vez não foi possível visitar. Mas eu costumo dizer que Jerusalém é um lugar que toda pessoa que é temente a Deus teria que ter o direito de visitar, né? Está em alguns lugares que arqueologicamente é comprovado, isso aconteceu, Jesus passou e esteve aqui. Existem alguns outros lugares que diz assim, possivelmente, né, tem acontecido, fato aqui e tal. Mas, primeiro, o fato de você estar num país onde nós cristãos somos a minoria, né, entre 2%, 3% só. A maioria é judeu, depois os islâmicos, né, os muçulmanos. Mas é o lugar onde as 3 maiores religiões monoteístas vivem e convivem, né? Talvez a questão assim, os cristãos são aceitos ali até por conveniência, porque afinal de contas ali sobrevive muito do turismo, né? Então, queira ou não queira, tem que acolher, porque você tem que dar o dinheiro ali, né? Mas eu tive a oportunidade em 2018 de ir na Terra Santa e fui com um grupo, nós éramos 13 pessoas com o guia. Eu fui na condição de guia espiritual, isso me dá um privilégio porque eu não tenho que gastar. Eu vou a 0800, né? Às vezes o gasto maior é com alguma coisinha que você compre por lá, mas quem está no grupo dificilmente deixa o padre pagar alguma coisa, né? Então, isso eu costumo dizer que são as consolações do ministério. Então, nós estávamos lá em 13 pessoas em 2018. E este ano, que era uma viagem que estava agendada para setembro do ano passado e não deu certo, depois jogou para janeiro desse ano, não deu certo, depois para julho deste ano, e eu tinha, a agenda não favorecia, tinha casamentos marcados, e aí deu certo o mês de janeiro, o mês de novembro, né? E estar lá novamente, poder passar por lugares que eu já tinha passado, e já não mais com aquela expectativa de curiosidade, mas de viver o momento, né? Lugares como o Santo Sepulcro, onde Jesus foi crucificado, onde ele foi colocado depois de morto, onde ressuscitou, que é uma grande basílica que foi construída ali, e inclusive ali tem a capela de Santa Helena, porque foi Santa Helena que fez com que financiasse aquilo lá, né, a construção, porque onde ela ia passando, ela dizia, constrói essa igreja aqui, constrói. Isso e Constantino o filho tinha que arcar com isso, né? Isso é bem depois de Cristo, né? Bem depois de Cristo, né? Então, é emocionante você chegar ali, pegar um texto bíblico que você já está acostumado a proclamar tantas vezes e não mais ir atrás da imagem, mas você já ter visto aquela imagem, o lugar ali onde está. Então, não tem como você não se emocionar. Não tem como a gente não se arrepiar em relação a isso, né? E até mesmo a questão de chorar mesmo ali em alguns momentos, né? Chegar lá na Igreja da Natividade, onde está o presépio, onde Jesus nasceu, né? Ver a simplicidade numa gruta, né? O homem mais importante que já pisou na face dessa terra, né, nasceu numa gruta, né? Então, assim, claro, às vezes para nós isso pode causar algum espanto, mas era também o comum, as pessoas ali moravam em grutas, né? Moravam em grutas. Mas a gruta de Jesus era diferente, porque era perto do estábulo onde estavam os animais, não era nem onde era habitada por homens, né? Por pessoas, né? O lugar da transfiguração, chamado Monte Tabor, onde dessa vez eu tive a oportunidade de celebrar a missa. Nem estava programado para celebrar a missa, mas deu certo, e a sensação que eu tive foi voltar a 15 anos atrás, na minha primeira missa. A primeira missa a gente
tá cru de tudo, né? Então é um misto de emoção muito forte. E eu dizia para o grupo, eu celebrei a missa completamente trêmulo por dentro, a toda hora com vontade de chorar. Eu lembrei a minha primeira missa, então foi algo assim, uma renovação muito grande. Ir lá no Rio Jordão e fazer a renovação das promessas batismais, né? Um rito simbólico apenas. Um rito simbólico, rebatizar, vamos dizer. Não é um rebatismo, né? Não é batismo, não é rebatizar, apenas um simbolismo, porque Jesus foi batizado naquele rio. Né? Então, só para lembrar isso para a gente. Tive a oportunidade dessa vez de conhecer a chamada Cesareia Marítima, de onde Paulo partiu para Roma e para outras localidades para evangelizar, né? Então, lugares muito, muito belos. Agora, claro, existem situações que nos intrigam muito, né? A gente sabe que o judeu, o muçulmano são muito, são donos do mercado, né? Então, existe muito mercado ali também, né? Muito capital, né? Havia Crucis, o lugar por onde Jesus passou, de um lado e de outro hoje é loja, né? Então as pessoas estão ali para vender, né? Mas para quem vai com o intuito de não de um turismo qualquer, mas uma vivência de espiritualidade, fala muito para a gente, fala muito. E esses mercados que lá estão hoje, lá era mais ou menos na mesma localidade dos mercados antigos lá, ou é outro lugar, né? É outro lugar, porque na verdade o que foi surgindo as lojas ali, aonde as pessoas iam passando, né, para ver mesmo. E a pessoa seguindo o itinerário que Jesus foi carregando a cruz, ali foi surgindo o espaço. Aquela passagem que existe, que acho que o senhor até deve ter citado uma vez lá em um outro momento, quando Jesus se ira no mercado, tem esse local lá também que vocês visitaram? Sim, a gente não teve oportunidade de entrar, até porque lá no antigo templo, sobre esse antigo templo, foi construído hoje a mesquita, chamada Mesquita de Omar. Quando a gente vê fotos de Jerusalém, ela se destaca porque tem uma cúpula dourada, né? Aquela mesquita, ela pertence claro, a mesquita por isso pertence aos muçulmanos. É guardada pelos os soldados judeus. Agora, um civil judeu não pode entrar. Se o civil judeu chegar lá no pátio da mesquita, o soldado judeu bota ele para correr. Então é meio que um acordo? E assim, hoje tem muitos rabinos que incentivam a chegada, porque o ideal deles era assim, se o judeu chegasse e tomasse aquela mesquita, transformaria ela numa sinagoga, o templo do judeu, aí resolveria toda a situação. Mas os islâmicos não vão abrir mão daquilo. Né? Aí que existe a guerra. Exatamente. Né? E aí nós, peregrinos, a gente chega lá, igual em 2018 nós não tivemos a oportunidade de chegar no pátio da mesquita. Esse ano eu consegui chegar lá no pátio da mesquita, né? Mas é um fato curioso, né? O soldado judeu guarda a mesquita que é do islâmico, e se o civil judeu chegar lá, bota para correr. Meio que seria o natural, o contrário, né? Exatamente. Um soldado mesquita para... Então ali está as ruínas, né, do templo, onde Jesus chegou e mandou o chicote para cima, né? E falou: tira isso daqui porque estou fazendo da casa do meu pai um comércio, né? Um covil de ladrões e tudo mais. E hoje, né? Como está lá? Hoje tem os resquícios disso.